Oi, pessoal. Até aqui no nosso curso de Ciência de Dados, a gente tem tratado muito, ou praticamente exclusivamente, com dados estruturados, né? Que são dados tabulares, que a gente coloca em tabelas, o que a gente pensa como data frames e manipula como data frames. Obviamente, esse tipo de dado é bastante comum, né? A gente usa bastante, até porque são os dados mais fáceis, né, de processar, mas nem sempre os dados chegam nas nossas mãos nesse estado, nesse formato. Muitas vezes a gente precisa trabalhar com dados não estruturados. E aí, para trabalhar com dados não estruturados, a gente usa outras técnicas. E é isso que eu vou falar na aula de hoje. Eu vou explicar algumas técnicas que a gente pode usar para tratar dados que não são estruturados. Vou dar alguns exemplos de pesquisa e de análises que eu e colegas fizeram usando diferentes tipos de dados. Bom, para contextualizar, né, a gente já viu o nosso ciclo de ciência de dados, né? Todo mundo lembra o ciclo de ciência de dados. A gente focou na toda a parte inicial de processamento de dados, de limpeza de dados, análise exploratória e modelagem, mas durante esse tempo todo a gente fez essas coisas com dados estruturados, mas nem todo tipo de dado é estruturado. Mas aí o que muda quando o dado não é estruturado? Bom, muda diversas coisas, né? Por exemplo, na hora de processar dados, não necessariamente a gente vai ter dados tabulares. Muito provavelmente a gente vai ter texto, ou árvores, né, hierarquias, ou redes. E para cada tipo de dado desse, você pode querer usar uma técnica diferente para conseguir seguir no seu ciclo de análise dos dados, né? O tipo de dado também vai influenciar a análise exploratória, né? Você vai usar mecanismos adequados para entender o dado que você tem. E, sobretudo, na parte da modelagem estatística, da modelagem do seu problema, né? Se a gente tem dados estruturados, em geral a gente usa técnicas estatísticas, né? Ou machine learning, coisas que a gente já aprendeu. Mas quando a gente fala de texto, a gente usa processamento de linguagem natural. Quando a gente fala de redes, a gente usa modelo de rede ou ciência de rede, né? As coisas também mudam na hora que a gente vai comunicar os nossos dados, né? Os nossos resultados. Para comunicar, a gente vai também usar estruturas diferentes, né? Como que a gente comunica o que a gente descobriu num texto? Como que a gente comunica coisas relacionadas à rede? Então também vai mudar a forma de apresentar os resultados. Eu gosto sempre de trabalhar essa questão dos diferentes tipos de estruturação nessa questão de enxergar isso como um espectro, né? Então aqui a gente tem, subindo aqui no nosso espectro de estrutura, né? A cada ponto mais alto a gente tem mais estrutura, né? Então a gente tem texto, né, no começo, onde é totalmente não estruturado, né? Ou pelo menos não obviamente estruturado, né? Estruturado para um humano que consegue decifrar aquilo, né? Mas é muito difícil você identificar onde começa, onde termina cada peça de informação. E aí subindo você tem grafos, né, e árvores que também são não estruturados, né, ou semi-estruturados, não chegam no nível de estruturação de tabelas, tanto em grafos quanto em árvores. Ainda é difícil de dizer onde que está determinada informação, qual que é o limite de uma informação e outra. Então, por essa questão, esses dados também são chamados de não estruturados ou semi-estruturados. E no fim a gente tem tabelas, que é o que a gente está acostumado, né? Então, quanto mais a gente vem para o lado direito desse espectro, né, mais a gente está saindo do que é feito para um humano processar para coisas que são mais adequadas para uma máquina processar, né? E isso também segue o nosso eixo da estruturação. Então, as coisas mais para baixo a gente chama de não estruturado, vai subindo, a gente chega ao semi-estruturado e até o estruturado. O interessante é que frequentemente a gente vai trabalhar com esses diversos tipos de dados no mesmo problema. E eu vou mostrar alguns exemplos disso agora ao longo dos próximos slides. Eu vou mostrar pesquisas e análises feitas em diferentes níveis e combinando diferentes coisas
nesse espectro de estruturação. Primeiro, para começar simples, né, o que a gente está acostumado. Bom, a gente tem uma tabela, dados estruturados, a gente vai pegar essa tabela e fazer análise em cima. Aí, um exemplo que eu coloquei aqui é essa tabela, que são dados de espécies em extinção, né, registro de espécies em extinção e os problemas associados com elas. Com esses dados, por exemplo, essa pesquisadora, né, com colaboração do nosso grupo, ela queria estudar como que determinados aspectos da dieta humana poderiam influenciar os riscos de extinções de espécie naqueles dados. Os dados usados foram esses dados estruturados, né, vindo dessa instituição que compila esse tipo de dado. E a partir disso, a pesquisadora, né, fez várias análises, analisando que tipo de aspecto da nossa dieta poderia estar associado, né, a quais tipos de risco para as espécies, né? Então, diversas questões da nossa alimentação, da nossa dieta, e como estaria associado aos riscos. Aí você consegue fazer várias análises, inclusive fazer várias análises estatísticas, eu não mostrei aqui, mas tem análises estatísticas em cima desses dados. E com isso você consegue identificar, por exemplo, o que mais influencia um aumento nos riscos das espécies. Outro tipo de dado que a gente se defronta e precisa aprender e saber, né, quais técnicas usar para analisar, são dados em grafos. Né? Por exemplo, redes, aqui nesse exemplo aqui no slide, são redes, uma rede trófica, né? Qual bicho se alimenta de qual. E isso aparece também em redes sociais, né? Frequentemente a gente precisa analisar. Isso daqui é um grafo que eu montei da minha rede social uns tempos atrás, né? Mostrando aqui os meus clusters de amizade. E para estudar esse tipo de modelo, em geral, a gente representa essas redes no modelo de grafos, né? Então a gente pega uma rede representando, digamos, uma rede social, uma rede trófica, e transforma isso no modelo matemático que a gente chama de modelo de grafos. E o modelo de grafos é bem simples, né? Ele tem simplesmente vértices e arestas, né? É um modelo bem simples, e a partir disso a gente consegue construir várias coisas e usar diversos algoritmos para analisar. E esses algoritmos, eles estão associados à área de análise de redes complexas, que a gente vai ver em mais detalhes mais para frente na disciplina, mas ela tem diversas métricas, diversas coisas que você consegue fazer com essas redes para tentar entender o que está por trás desses relacionamentos, dessas conexões. Aí um exemplo de pesquisa que eu fiz, agora no caso de dados de diagnósticos de enfermagem. Nesse caso dessa pesquisa, a gente, né, um colaborador da enfermagem, tinha dados de casos de pacientes, obviamente anonimizados, né, os tipos de sintomas que eles estavam apresentando e o diagnóstico feito por médicos, né. A partir disso a gente conseguiu criar grafos, e com esses grafos e usando as técnicas de redes complexas, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente conseguiu ver diversas coisas, né, como aqueles sintomas se agrupavam, né, quais eram os sintomas mais frequentes, mais aparentes ali naquela rede, mais associados com outras coisas. Né, e com isso a gente conseguia identificar, por exemplo, quais sintomas deveriam ser tratados primeiro e coisas assim. É bem interessante que você aplica essas técnicas, mostra para um profissional, para um especialista, ele consegue enxergar coisas, né, nessas construções que a gente consegue identificar automaticamente. Isso é bem interessante. Outro tipo de dado também é bem frequente, né, grande parte dos dados que são gerados a todo momento são dados feitos para consumo humano, né, são dados de forma textual. Né? Então, por exemplo, aqui tem um texto sobre os riscos de espécie de um determinado sapinho. Aí quando a gente precisa tratar esse tipo de dado, a gente precisa analisar texto, a gente usa técnicas, né, da área de processamento de linguagem natural, né, ou NLP, Natural Language Processing. E, em geral, o que se faz em Natural Language Processing é fazer uma coisa parecida com o que o nosso cérebro faz também. Né? A gente começar com partes mais simples do problema, né? Então,
quais são as palavras que estão na frase, né? O nosso cérebro, a primeira coisa que a gente faz é identificar as palavras através do som. A partir disso, a gente tenta pegar essas palavras e entender a sintaxe, né? Como que elas estão relacionadas com as outras palavras ali do lado na frase, né? E depois a gente entende, né, como que essas frases estão relacionadas e dá sentido a elas, né? Coloca um sentido semântico, associa aquelas frases ao conhecimento que a gente já tem, né? Então isso é feito no nosso cérebro, isso é feito em processamento de linguagem natural, né? Até que a gente tem uma total compreensão do que está sendo falado. Obviamente, para a gente, né, para humanos, é bem fácil chegar no topo dessa pirâmide, e obviamente para um computador isso é bem difícil. Então, frequentemente nas nossas análises a gente acaba se limitando a níveis mais rasos dessa pirâmide, né? Ainda assim a gente consegue gerar coisas úteis, né? Mas a gente ainda está, como a gente vai ver na segunda aula, a gente ainda está longe de conseguir a semântica completa, a compreensão completa de textos. Aí um exemplo de pesquisa que eu fiz usando texto, né? Eu e alunos meus, a gente quis pesquisar como que era o uso de linguagem metafórica em casos de fake news. E aí, com isso, usando diversas técnicas de processamento de linguagem natural, quebrando os textos nos seus componentes mais básicos, fazendo detecção de metáforas e entendendo como que aquelas metáforas eram usadas, a gente conseguia ver, por exemplo, dependendo do tipo de texto de fake news, a gente tem um tipo diferente, né, de subjetividade, um tipo diferente do uso da linguagem. E também perceber o tanto que muda a quantidade de uso de metáfora dependendo do nosso tipo de texto de fake news também. A gente conseguiu identificar que tem variações dependendo do tipo de texto. E agora, uma parte que eu gosto bastante é quando a gente começa a misturar esses modelos, né? Como que a gente, esses níveis de estruturação. Por exemplo, como que a gente mistura grafos e tabelas. Então, vou mostrar uma pesquisa relacionada com isso. Nessa pesquisa, eu quis saber como que estava associada às redes sociais dos meus alunos, na minha disciplina de banco de dados, como que isso se relacionava com o desempenho deles na disciplina. Então, o que eu tinha originalmente são as redes de amizade que eles forneciam no começo da disciplina, né? Eu pedia para eles preencher, isso fazia parte do trabalho deles, então eu sabia quem era amigo de quem, e eu tinha também as notas deles, né? Então eu tenho dados em formato de rede e eu tenho dados em formato tabular. E aí como que eu associo essas duas coisas? Aí a gente usa as técnicas de redes complexas, né, para fazer diversas análises, né, para conseguir identificar padrões, né. Então, por exemplo, eu usei técnicas de redes complexas para medir a frequência de agrupamento entre os alunos, né, quanto que os alunos tendem a formar grupozinhos dentro da disciplina e ver isso com as notas do trabalho. Aparentemente, tem uma associação positiva para isso, né. Quanto mais se junta, né, os alunos na turma, mais grupinhos eles formam, né, mais sociáveis eles são, maior é a nota do trabalho, por exemplo. E eu fiz isso para diversas métricas que a gente pode usar, né, que vêm da área de redes complexas, e para ver como que isso estava associado às questões das notas. E a gente, por exemplo, identificou que existe uma associação bem interessante entre o quão digamos, sociável um aluno né? Qual a frequência dos amigos e qual a qualidade dessas amizades em termos de sociabilidade, né? E como que isso influencia a nota final. Então tem uma influência positiva essa questão da sociabilidade. Inclusive foi possível fazer, né? A partir do momento que a gente identificou essas métricas de redes complexas, a gente também conseguiu construir um modelo de regressão linear para medir quais dessas variáveis tinham associação mais forte com os resultados dos alunos, né? Então, misturando técnicas, né, de redes complexas
com técnicas que a gente está acostumado, né? Por exemplo, um modelo de regressão linear que a gente está acostumado de fazer usando dados tabulares. E a gente identificou outras coisas também, como que alunos mais sociáveis tendem a, por exemplo, melhorar mais ao longo do semestre. E agora, misturando tudo também, tem exemplo disso. Agora eu vou mostrar como que eu usei, eu misturei coisas de análise de texto, de grafos e tabelas, né, dados estruturados, agora num contexto de análise de fake news. O que a gente queria, o objetivo dessa pesquisa, é entender como que as redes das entidades citadas nas fake news evoluem ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fake news que cita um determinado político, mais um outro político, aquilo está formando uma rede. Eu quero ver como que, analisando várias notícias falsas, como que essas redes funcionam, como que elas evoluem ao longo do tempo. Para fazer isso, a gente usou um corpo de fake news desenvolvido por pesquisadores da USP, e a partir desse corpo a gente criou grafos para cada um dos textos de fake news. Para criar esses grafos, simplesmente a gente pegava o texto da fake news e sempre que a gente tinha várias entidades citadas nesse grafo, nesse texto, a gente cria um grafo ligando todas essas entidades. Para identificar as entidades, a gente já começa, isso é um desafio, né? Porque, por exemplo, Lula pode ser descrito de formas diferentes, em textos diferentes, né? Para identificar essas entidades, a gente usou uma ferramenta de processamento de linguagem natural que chama de reconhecimento de entidade nomeada. Né? Aí, com isso, a gente gerou os grafos, combinando diversas notícias da mesma semana, a gente criou grafos maiores para representar como que era a rede de discussão política em uma determinada semana no Brasil. Né? Então, isso a gente gerava o nosso grafo representando uma semana inteira de discussões políticas. E aí, a partir disso, a gente tinha a evolução dos grafos nas diversas semanas. Aí as métricas que a gente usou nesses grafos, né, são métricas que vêm lá da análise de redes complexas, né, a gente vai ver mais para frente na disciplina, né, mas diversas métricas de centralidade para entender quais nesses grafos eram os nós mais importantes, os menos importantes. Então tem formas de medir isso usando técnicas de redes complexas. E a gente também usou outra técnica de rede complexa, fazer o agrupamento, né, a clusterização da nossa rede. Então, se eu pegar e criar uma rede grandona representando todas as fake news do tempo todo, juntando todas as nossas redes semanais, a gente consegue ver padronizações também nessas conexões, né? Ver diferentes partidos, diferentes tendências de direita e esquerda representadas nesses agrupamentos. Alguns exemplos desses agrupamentos. E o mais interessante é que a gente consegue ver como que essas redes, né, esses clusters de citações, né, dentro do nosso gráfico, como que eles evoluíram ao longo do tempo, né, e perceber onde que a gente tem uma determinada mudança, por exemplo, do discurso político na fake news, ou mudança da ênfase, né, das pessoas envolvidas nas fake news. E a parte principal dessa pesquisa, a coisa mais interessante que a gente conseguiu identificar, mais relevante, é como que a importância das entidades citadas nas fake news, como que ela mudava ao longo do tempo e como que isso estava associado ao interesse das pessoas naquela determinada figura, né, em geral figuras políticas ou conceitos políticos. Né? Então, como que uma determinada pessoa, um conceito aparecer nas fake news, como que isso está associado com a demanda, né? Como que as pessoas estão acessando essas notícias. É uma coisa que a gente conseguiu identificar medindo o interesse das pessoas. No caso, a gente usou o Google Trends, né, para ver o tanto que as pessoas, por exemplo, pesquisavam sobre Dilma, sobre Lula ou Temer, né? Como que as pessoas pesquisavam ao longo do tempo. E a gente associou isso a como essas entidades eram representadas nos nossos grafos das fake news. E
analisando esses resultados e como essas duas séries temporais, as séries temporais do interesse das pessoas e a série temporal da importância da notícia falsa ao longo do tempo, a gente conseguiu perceber que tem um delay, né, uma demora, né, na resposta de mais ou menos eu não lembro os números exatos, mas tem uma diferença de alguns dias do momento onde as pessoas começam a se interessar por um determinado tema até o momento que aquilo começa a aparecer na fake news. Então, aparentemente, o que a gente viu nesses dados é que, em geral, as fake news elas se aproveitam do interesse, né, ou da popularidade de um determinado tema num determinado momento. Então, as fake news, em geral, elas são mais reativas, né, ou pelo menos nesse cenário, né, no período que a gente analisou, elas tenderam a ser mais reativas do que iniciar discussões no âmbito público. Bom, então foi isso. Na verdade, a correlação máxima, né, a associação mais forte que a gente achou foi na diferença de uma semana. Então, em geral, tem mais ou menos uma semana até que o pico da fake news coincida com o pico do interesse popular. Bom, então era isso que a gente queria apresentar, só para dar uma visão geral de como que a gente precisa frequentemente tratar dados que não são estruturados e como que a gente coloca isso nas nossas análises, como que a gente combina. E aí na próxima aula a gente vai ver mais detalhes sobre processamento de linguagem natural e nas aulas futuras a gente vai ver mais detalhes sobre questões de grafos e análise de redes complexas.